Boa noite, meus irmãos. Hoje eu vou falar sobre impostos. Conhecemos muitas palavras iniciadas com a letra I. IPTU, IPVA, ICMS. Mas qual o retorno que o contribuinte está tendo? Segundo o Banco Mundial, no ano de 2017, o Brasil foi o que mais dificultou a iniciativa privada com burocracia e carga tributária. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, bebidas, perfumes, aparelhos de entretenimento, como videogame e jogos de computador, têm uma tributação entre 60% a 80%. O Brasil já teve, por vezes, um quadro de notáveis que diziam que o caminho certo não era esse, como, por exemplo, Prudente de Moraes, Campos Salles e além de Roberto Campos, ministro do Planejamento de Castelo Branco. A autonomia do setor privado é a menor influência do Estado. Pode ser o caminho de uma ponte para o futuro. Porém, essa semente depende de nossa conscientização e da valorização do pequeno produtor e do pequeno empresário. Atualmente, Andorra e a Irlanda têm angariado altíssimos investimentos com base na isenção de impostos e a valorização da competitividade. Nesses que foram citados, o cidadão contribui com um valor que beira a 5% do seu salário. Não é à toa que esses países estão sendo procurados por muitos brasileiros em busca de uma vida digna. Paulo Guedes propôs no dia 27 de maio o parcelamento de impostos para aliviar as empresas em meio à pandemia. As empresas que estão com pagamentos atrasados seriam as primeiras a serem beneficiadas. Segundo a entrevista para a Rádio Jovem Pan, no dia 11 de maio de 2020, o Brasil tem boas chances de se tornar um polo de investimentos externos. Após a pandemia, se valorizarmos a competitividade e estimular o setor privado, vai ser o nosso primeiro voo. Além disso, Guedes frisou a importância da sustentabilidade fiscal, ou seja, o aumento dos impostos não fortalece as funções públicas e muito prejudica o setor privado. Enquanto o pequeno produtor e a iniciativa privada for engolida em impostos, ficaremos apenas nas boas ideias. O direito vem antes do Estado, pois a propriedade privada deu origem ao direito. Para um país do tamanho do nosso, isso é muito pouco. No dia 4 de junho, teve o dia sem impostos em algumas capitais do Brasil, como Vitória, no Espírito Santo, onde foi mostrado à população como seriam os preços sem tais tributos. Pena que não pegou no Brasil todo, né? Nós teríamos uma boa visão de como estaria hoje o preço real e com os impostos embutidos. Obrigado, meus irmãos. Espero que eu tenha sido compreendido e um forte abraço a todos. Uma boa tarde.